E no nosso quadro Tereré com Bruno Calegari de hoje, eu vou receber ele que é deputado estadual, já foi secretário aqui em Campo Grande e atualmente tem feito duras críticas em suas redes sociais e até mesmo na tribuna, lá na Assembleia Legislativa, em relação à administração municipal da capital. Hoje o meu convidado é o deputado estadual Pedro Pedrocian Neto. Chega pra cá, Pedro. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá, Bruno? Tudo bom? Bem-vindo aqui ao nosso cantinho do Tereré pra Obrigado. gente bater um papo, falar de política e falar de coisa boa. Legal, ótimo. Bem-vindo. Senta aqui, fique à vontade. Só quero uma pergunta antes de tudo. Restrição de perguntas? Nenhuma. Nenhuma? Pode falar de tudo. Então vamos lá. Então se prepare que esse tereré vai estar caprichado. Bom, e como disse aqui, ó, Pedrocian tá aqui com a gente para bater esse papo, falar então, já que não tem restrições de perguntas. Ô Pedrocian, vamos falar um pouquinho da início da sua trajetória política, né? Como que você começou a sua vida pública? Bom, a minha história... Eu saí de Campo Grande, eu tinha 13 anos de idade, eu fui para São Paulo e voltei com 33 anos. Lá eu fiz a graduação em Economia na PUC, tive a oportunidade de trabalhar na Federação das Indústrias de São Paulo, uma área muito interessante que era a área de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Fui para fora do Brasil, passei um tempo acompanhando as negociações permanentes do Brasil em Genebra, junto com os diplomatas brasileiros, Organização Mundial do Comércio, toda essa área de relações internacionais. Dei aula, eu fiz a graduação na PUC, fiz o mestrado em Economia Política na PUC e comecei a minha carreira como professor universitário na faculdade onde eu entrei como estudante. Dei 5 anos de aula na PUC. E quando eu tinha 33 anos de idade, eu falei assim, não, agora tá ok, eu tenho bagagem suficiente para voltar para o meu estado, para o Mato Grosso do Sul, para fazer a minha carreira política, que sempre foi meu sonho, e seguir os passos do meu avô. Quando eu cheguei aqui, logo em 2014, a então secretária de Desenvolvimento Econômico, que é a Tereza Cristina, ela estava saindo do governo André, final do governo André, e me deu uma oportunidade para trabalhar 1 ano lá como secretário adjunto daquela pasta de desenvolvimento, e ali começou a minha carreira na área pública. Depois daquilo, eu tive um convite do então prefeito eleito de Campo Grande, que era o Marquinhos Trade, para ingressar na equipe de transição. Ele tinha ganho a eleição lá em 2016 e depois ele me convidou para ser secretário de Finanças de Campo Grande. Então eu passei 2017, 18, 19, 20, 21 e 22 como secretário de Finanças e Planejamento aqui de Campo Grande com o Marquinhos. E depois de 2022 ele saiu candidato ao governo do estado e eu vi ali uma oportunidade de colocar o meu nome à disposição pela primeira vez, disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. E nós conquistamos esse mandato, é meu primeiro mandato, estou no 3º ano de 4. Muito bem. Falando um pouquinho dessa sua história, a sua experiência aí como na área de finanças do município, né? Hoje a gente sabe que existe uma polêmica muito grande, que hoje a atual gestão fala que quando, claro, nessa transição do Marquinhos sair para disputar uma eleição ao governo do estado, onde ele renuncia e a prefeita Adriane assume, hoje há uma polêmica em relação à questão das finanças, como foram deixadas na época, né? Você que era o secretário e também a gente estende aqui a pergunta numa oportunidade de esclarecer. Qual era a real situação? O que vocês deixaram de fato? O município estava endividado ou não? Porque muito se falava também que o Marquinhos, ele inclusive esteve aqui, eu até fiz esse questionamento para ele, falava assim, o Marquinhos decidiu renunciar porque a bomba econômica do município ia estourar mais para frente, ele não queria que isso estourasse no colo dele. Não. Você que era o secretário. Olha, quando nós assumimos lá em 2017, eu entrei dia 2 de janeiro de 2017. Aquele sim era um momento muito grave, porque vinham de 2 administrações com muita dificuldade, que era o Bernal e o Olart, e não quero aqui nem responsabilizar, não é questão de fulanizar o debate de uma coisa ou outra, mas de fato Campo Grande vinha numa situação muito difícil, com 2 folhas em atraso. O 13º não estava pago e a folha de dezembro não estava aprovisionada. Então lá em janeiro de 2017, nós entramos no governo do Marquinhos
parcelando a folha. Nós parcelamos o 13º, que estava atrasado, e nós parcelamos a folha de dezembro nós pagamos só no dia 10 de janeiro, quando entrou o IPTU. Então, aquilo sim era uma situação muito difícil. Com Santa Casa, 6 meses sem pagar, tapa-buraco mais de 6 meses sem pagar. Então, nós pegamos um 2017 extremamente turbulento. 2018 foi muito difícil, 19 difícil, 20 com muita dificuldade. Quando entrou a pandemia, paradoxalmente, veio tanto recurso de governo federal, uma série de programas de ajuda, e na época o ministro era o Mandetta. Nós aproveitamos ter o ministro do Estado para habilitar vários serviços na saúde, habilitamos UPAs, o BSF, trouxemos uma série de recursos, dinheiro de bancada, governo federal, e uma série de condições de congelamento do funcionalismo que fez com que a prefeitura desse um fôlego. Então, a partir de 2020, a situação começa a modificar significativamente em Campo Grande. E 2021 nós terminamos relativamente bem, e 2022 foi o auge. Então, quando eu saí em 31 de março de 2022, era o melhor momento dos últimos 5 anos. Pedro, qual que era essa posição de caixa? Quanto que havia de caixa na prefeitura no dia 31 de março de 2022? 892 milhões de reais. Esse era o total de todos os recursos depositados nas contas da prefeitura. Ah, Pedro, mas dava para usar tudo isso para livre movimentação? Metade disso era recurso do Tesouro, que você podia pagar folha, estava provisionado 100% do 13º, tinha recurso para pagar várias folhas em caixa, provisionado, custeio. Né? E o restante recursos da saúde, tinha mais de 150 milhões na conta da saúde, tinha mais de 70 milhões de reais na conta do Fundeb, tinha 70 milhões de reais na conta da COSIP para iluminação pública. Enfim, uma prefeitura saudável com liquidez em caixa com 892 milhões. Um dia atrás até gravei um vídeo mostrando que um mês depois dali, que é a posição em abril, final de abril, eu já não estava lá na prefeitura, mas é a sequência daquilo. Já tinha 1 bilhão e 18 milhões em caixa. Então, são dados públicos, são dados oficiais, são dados do SICONF, que é o Sistema de Contabilidade do Tesouro Nacional. Então, isso está à prova para todas as pessoas verem. Além disso, endividamento. Eu deixei Campo Grande com o 3º menor endividamento entre todas as capitais do Brasil. Campo Grande, existe um indicador que diz o seguinte, que é o quanto que você compromete com dívidas de longo prazo com bancos em relação ao quanto que você arrecada. Sim. Quando eu saí, apenas 16% da arrecadação estava comprometida com dívidas de longo prazo. Você pega municípios como São Paulo, como Rio, são endividamentos altíssimos. E Campo Grande tem a 3ª menor entre todas as capitais. E além disso, uma Campo Grande com inúmeros investimentos, que eu acho que isso é importante para as pessoas. Vários bairros com projetos de pavimentação, você pega, por exemplo, o que aconteceu com Nova Lima, com Nova Campo Grande, com outros bairros. Então, avanços dessa natureza. Lógico, uma administração sempre pode fazer mais. Tem erros e tem acertos. Mas nós deixamos uma Campo Grande saneada, com recursos em caixa, com baixo endividamento, com amplo programas de investimentos e principalmente com gestão. O problema de Campo Grande não é financeiro. Vou repetir isso. Não é financeiro, é gestão. E eu vou dar alguns exemplos para você. Você acha que tem como uma Secretaria de Saúde que cuida de 7 mil funcionários, mais de 70 unidades básicas de saúde da família, 10 UPAs, 24 horas abertas, todos os hospitais de Campo Grande, centro especializado, etc., não ter secretário de saúde? Essa é uma realidade que nós temos aqui em Campo Grande. Hoje existe um conselho. Hoje é uma espécie de um comitê gestor, que na verdade é uma anomalia, porque não existe em nenhuma capital, não existe em nenhuma cidade significativa. Então é um conselho diretor, um comitê gestor composto de 7 membros. Bom, primeiro que se você não tem um secretário, alguém que comanda uma pasta, você tem problemas de coordenação, você tem que saber quem é que manda, quem que responde pela secretaria. Então ordem desencontrada, bateção de cabeça, falta de integração das equipes. Desses 7 membros, não tem nenhum médico. Quer dizer, você imagina só, dos milhares de médicos existentes no Mato Grosso do Sul e médicas, a prefeita Adriana não conseguiu encontrar nenhum único médico que pudesse responder por essa equipe. Ah, mas poderia ser outro profissional, por exemplo, ser um enfermeiro.
Poderia ser um outro profissional com especialidade. Então, nessa junta não tem nenhum médico, não tem nenhum enfermeiro, não tem ninguém com especialidade na área de saúde. E na ausência de especialistas, ela convida amigos. Eu não tenho nada contra chamar amigos. Agora, desde que sejam amigos com qualidade técnica. E amigos que não tenham a ficha suja. Porque ela chamou para responder por essa pasta, pelo comitê, um ex-prefeito de uma cidade do interior que foi cassado por compra de votos e responde por peculato e improbidade administrativa. Quer dizer, não adianta você colocar dinheiro dentro da CESAL enquanto você não tiver quem entenda de saúde para resolver esses problemas. Ou seja, na questão da saúde, você acredita que o que falta mesmo era uma pessoa ter um secretário de fato e alguém técnico da área para poder responder? É o mínimo. Esse é o mínimo que você pode exigir. Dentro da gestão pública, não tem essa coisa de amigos. Na gestão pública, é competência. Se não tem competência, vai para fora do governo. Dentro do governo que não pode ficar, não há espaço para amadorismo. E muitos dos secretários da administração Adriane estão aprendendo na pasta. Vou dar outro exemplo. Você pega, por exemplo, a secretaria de... Bom, você fala assim, eu falei da ausência de um médico, né? Onde que está o médico? Está cuidando do esporte. É uma pessoa que é um bom médico, mas está cuidando da pasta do esporte, não tem afinidade com a pasta do esporte. Você pega na área de previdência e do plano de saúde do servidor, extremamente complexo, uma área difícil. Lá ela colocou um sindicalista que não tem especialidade e não conhece plano de saúde do servidor. Aonde que ela colocou o especialista em previdência? Que era a doutora Camila. Ela colocou na área da assistência social. A doutora Camila não conhece assistência social, está aprendendo na assistência social. O especialista que ela tinha na área de assistência social, que era o Josimário, que era um excelente secretário de assistência social, ela colocou para cuidar da regulação dos contratos. O Josimário é um excelente técnico de assistência social. Vai aprender na agência de regulação. E veja a importância da agência de regulação. Cuida de consórcio Guaicurus, cuida de Solurb, cuida da concessão da Águas de Guariroba, do Flex Park e de todos os serviços de Campo Grande. É PPP, é modelagem econômica financeira, reequilíbrio de contrato, uma confusão. Coloca um técnico que não tem desenvoltura dentro dessa pasta. Mas não para por aí. Você pega, por exemplo, o secretário de governo. Você acha que é razoável uma prefeitura, em menos de 4 anos, trocar 6 vezes de secretário de governo? Ela teve o Lacerda, depois ela teve o Mário César, depois ela teve o João Rocha, depois ela teve o Santulo, aí depois teve agora esse último que saiu, como que é o nome dele? Já me recordo. O Youssef. E agora tem o Ulisses. Quer dizer, são 6 secretários de governo no período de 4 anos. Se você for olhar em qualquer time que vai jogar, eu sou o Flamengo, nós estamos na liderança do campeonato, né? Mas você pega o Flamengo, com o elenco do Flamengo, e troca 6 vezes o técnico, você acha que o Flamengo vai ganhar o campeonato? Não tem condição. Aí você pega, tudo bem, aí vamos lá. Não obstante ela ter trocado 6 vezes o secretário de governo, ela ainda cria, dentro de uma prefeitura, uma casa civil. Ora, no governo do estado é grande o suficiente para você ter uma secretaria de governo que cuida das pastas e uma casa civil que cuida da política. Campo Grande não tem esse tamanho que tem o governo do estado. A Segov poderia coordenar as duas coisas, a política e a administração das pastas. Mas não, ela coloca uma casa civil e quem ela coloca? A concunhada dela. Além disso tudo, ela ainda cria uma terceira pasta política, que é uma secretaria de articulação regional. Sabe-se lá para que se precisa uma secretaria de articulação regional em Campo Grande. Se fosse no governo do estado, ok, mas Campo Grande não precisa disso. Uma pasta estritamente política, onde ela coloca uma série de associados ali, claramente para fazer política, cabide de emprego. Então, se você olhar no conjunto, a prefeitura é completamente disfuncional. E, para terminar, ela quer fazer economia, ao invés de cortar onde precisa cortar, faz uma série de barbeiragens. Por exemplo, deixar a prefeitura fechando às 13h30. Você calcula um empresário, está construindo um empreendimento, você precisa de um alvará de funcionamento, você precisa de um alvará de construção, você precisa de uma licença na prefeitura, 2h30 da tarde. Chega lá, bate lá na Semador,
lá na Central do Cidadão, está fechada a prefeitura. Não tem condição da prefeitura funcionar. Eu até acho que é possível algumas categorias trabalharem 6 horas, desde que período de revezamento, com escalas, mas que o cidadão tenha a prefeitura o máximo possível aberta. Ô Pedro, por que você tem feito tantas críticas assim à administração municipal dos tempos para cá? O que te levou a tomar esse... ser mais incisivo, né, nessas críticas? Porque Campo Grande está sofrendo. Esses dias atrás eu saí para jantar com minha esposa e com meus filhos. Aí eu fui chegar perto do restaurante, já era 8 horas da noite. Eu bati num buraco deste tamanho, imenso. O meu carro, quando eu estacionei, eu percebi que já estava com o pneu furado. Então era 8 horas da noite, estava lá eu trocando o pneu do meu carro, porque tinha, assim, no centro da cidade, que tradicionalmente não tem buracos, né? Você já tinha uma cratera. Então, acho que o Campo Grandense está vendo o que está acontecendo. É uma cidade rica, é uma cidade próspera, uma cidade que sempre deu orgulho para o Campo Grandense e que hoje se encontra numa situação extremamente complicada. E eu falo tudo isso porque eu conheço Campo Grande, eu sei o que está sendo feito, eu sei os erros administrativos. Ah, Pedro, mas você é deputado estadual, por que você está olhando para Campo Grande? Porque Campo Grande é 1/3 do estado. O estado tem 3 milhões de habitantes, Campo Grande tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. E Campo Grande está ofuscando a prosperidade do resto do estado. Falar um pouquinho de política a nível nacional. O que você acha? Qual a melhor alternativa? No que você aposta para 2026, falando de presidência da República? Eu gostaria muito de termos uma candidatura de centro-direita que pudesse fazer o enfrentamento de algumas questões importantes, acho, no país, mas que pudesse, sobretudo, sair e romper um pouco a polarização. Eu acho que a polarização atrapalha muito no debate, porque tudo que você quer discutir, alguém quer chamar de Lula ou Bolsonaro. Eu acho que isso é um debate que reduz as grandes questões, e eu acho que esse país precisa fazer uma série de reformas. Tem um Estado mais leve, com carga tributária menor, nós temos que discutir saúde, nós temos que discutir educação, nós temos que falar de política externa. Então, sabe, são debates importantes que não estão sendo feitos. Eu gostaria muito que o governador de São Paulo, que o Tarcísio, colocasse o seu nome à disposição. Porque eu acho que ele está fazendo uma boa gestão em São Paulo. Acho que São Paulo sempre foi tradicionalmente a locomotiva do Brasil e nesses últimos anos tem demonstrado uma grande capacidade de gestão. Eu acho que ele faria um bom... eu acho que ele colocaria o Brasil no trilho correto. Certo. A nível estadual, você pretende disputar a reeleição? Pretendo disputar a reeleição de deputado estadual. Pelo mesmo partido? Em princípio, pelo mesmo partido. Falando do governo do estado, o que você avalia hoje do governo estadual? O que você acha aí de ponto positivo e negativo? Isso a gente faz a pergunta para todos que vêm aqui, viu? Então, a gente sempre fala, destaca um ponto positivo e um ponto negativo que você considere hoje do governo do estado. Eu acho que o governador Riedel está fazendo um bom governo, um governo bem avaliado. Isso não é o deputado Pedrocian que está falando, isso é a população. Ele está com mais de 80% de aprovação. E, na realidade, ele tem uma característica que se você for olhar, não é um governo de grandes obras de infraestrutura. Por exemplo, você pega os grandes governos, por exemplo, o governo como meu avô, era um governo de fazer grandes obras de infraestrutura para ter marcas. Qual que é a marca do Riedel? É o municipalismo, que na verdade, é olhar para os municípios. E aí tem um programa que chama o MS Ativo. Na verdade, teve o governo presente, que era da época do Reinaldo, ele deu continuidade, e tem o MS Ativo 1 e teve o MS Ativo 2, que é o quê? É você chamar os prefeitos, chamar os vereadores e fazer o investimento dentro dos municípios. Por exemplo, tem município no nosso estado que já tem praticamente 100% de pavimentação. Tem município do nosso estado que está chegando à universalização de água e esgoto. Então, o governo chama os prefeitos, tal como lá em Bodoquena, né, com a Girleide, tal como outros prefeitos que eu tenho visitado, e tem destinado
mais de R$1,5 bilhão para fazer esses investimentos. Então, isso está acontecendo em vários municípios avançando e eu penso que essa grande marca é o municipalismo. As prioridades nascem do município em direção ao Parque dos Poderes e não do Parque dos Poderes em direção aos municípios. Então, acho que é legal essa governança, essa forma de pensar o Mato Grosso do Sul que talvez outros governadores não pensaram. Então, acho que essa vai ser a grande marca do nosso governador. Agora, você falou de aspectos negativos. Uhum. Eu acho que a questão da saúde é uma questão que a gente precisa avançar. Eu acho que o governador tem bons projetos. Por exemplo, essa ideia da PPP do regional é um bom projeto. Projeto ali do Hospital de Dourados também é um bom projeto. Três Lagoas está mais organizado. Tem uma linha para resolver em Corumbá. Ele fez uma repactuação com os hospitais do interior, repassou mais dinheiro para os hospitais do interior, para a saúde ficar lá na ponta. Qual que eu acho que é o problema disso tudo? Campo Grande. Campo Grande, pela desorganização da cidade, está atrapalhando o projeto do governo do estado na área da saúde, pela dependência que o estado tem de Campo Grande. Você tem os grandes hospitais, são todos aqui, Santa Casa, o Hospital Regional, o Hospital do Câncer, São Julião, Pênfigo, Maternidade Cândido Mariana, enfim, outros que estão aqui. Então, esses hospitais estão com dificuldade financeira, Campo Grande está lotando os hospitais porque as unidades básicas de saúde não são resolutivas, mandam todo mundo para a UPA não consegue resolver e entope o hospital. Então, entupir o hospital aqui, o paciente que vem do interior não consegue entrar, ela só entra de vaga zero. Então, essa confusão que Campo Grande se meteu, por conta da gestão municipal, está atrapalhando o governo do estado. Muito bem, assim eu encerro esse nosso tereré aqui. Eu quero agradecer, Pedro, a sua participação. Obrigado por você ter topado aceitar esse convite, vir falar sobre política, a gente falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos, o lado bom e o lado ruim. Afinal, é assim que a gente constrói, acho que uma política cada vez melhor para quem está nos assistindo. Obrigado mais uma vez. Bruno, uma alegria estar aqui com você. Parabéns pelo seu programa e toda vez que você me chamar, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Então tá certo. Obrigado. Bom, gente, vamos encerrando mais um Tereré com Bruno Calegari. Lembrando, entrevista completa. Você que de repente assistiu só um pedacinho, pode conferir no nosso canal no YouTube TV Guanandi e os melhores momentos também no Instagram do Bora MS TV. Segue aí. Beijo no seu coração e até o nosso próximo Tereré com Bruno Calegari.